A história de capa continua e o meu palpite se mantém. O tarado sequestrando jovens garotas é o Queen magro, mas agora eu acrescento que ele tá complexado porque achava que seria muito popular se emagrecesse, como o próprio já havia dito. Mas isso não aconteceu. Agora ele captura belas moças para lidar com essa frustração. Eu ainda sinto que vai ter algo muito cômico e legal nessa história de capa, mas sabe o que seria muito legal nesse exato momento? Você deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e obviamente clicar aqui no primeiro link da descrição. Cara, só um clique, 10 segundinhos ali, não precisa fazer todo dia, é só uma vez, votou na gente no Ibest e a gente agradece pra você eternamente, beleza? É isso, eu sou o Lipe, esse é o review do capítulo 1126 de One Piece, que supostamente se inicia o lendário arco de Elbaf. Então, vem pra essa análise comigo. Nesse breve início de capítulo, temos o grande banquete dos gigantes, onde Oimo e Kashi explicam os eventos dos 2 últimos anos. Para resumir, no capítulo 490, na história de capa, tivemos os dois zarpando de Water 7 em direção a Elbaf. Mas antes de partir para a Ilha dos Gigantes, eles foram para Little Garden e encontraram seus 2 capitães na trocação franca sem armas, porque elas se quebraram dando Ikoko Sovereignty no engolidor de ilhas. Então Oimo e Kashi convenceram Dory e Brog a voltarem para Elbaf a fim de conseguir novas armas e aí retomar esse belo duelo. Com toda a noção de honra que eles têm em batalha, os acontecimentos com a influência do Mr. Tree, um nome que não deve ser mencionado na terra de Elbaf, foi anulado e os combates vão voltar a ocorrer diariamente, provavelmente depois da resolução desse arco. Que provavelmente só vai culminar na resolução lá no final de One Piece, porque as coisas agora vão encaixar uma noite e vai ser uma loucura. E esse diálogo da Nami e do Sop me transportou para quase 15 anos atrás, quando eu li Little Garden pela primeira vez. E a interação entre os dois foi exatamente assim, o Sop reconhecendo os gigantes, a honra deles, e a Nami pensando que, cara, esses duelos não passam de besteira. E aí me bateu aquele choque, a gente tá realmente entrando no arco de Elbaf. Depois de tantos e tantos anos de espera e de tanta expectativa, aqui, no capítulo 1126 de One Piece, finalmente começamos o arco mais prometido dessa história, e eu não consegui conter a empolgação. Tanta coisa mudou, eles evoluíram demais, mas continuam sendo os mesmos. O início desse capítulo já me deu aquela sensação de nova aventura, de um novo começo, de uma nova jornada. E o fechamento dele só contribuiu para esse sentimento. Mas antes de partirmos para lá, temos 2 pontos importantíssimos a serem comentados. O Sanji fala que a bebida que eles estão tomando é muito forte, e um dos gigantes comenta que se trata de um absinto chamado The Green Fairy, que é um termo muito comum para se referir a esse destilado. A gente consegue viajar aí em algumas teorias falando que isso aí está relacionado ao The Green Fairy, ao livro e tal, mas não é nada disso. Enfim, E aí o gigante também comenta que o excesso dele pode causar alucinações. O interessante aqui é que essa frase pode ter a ver com o que vai acontecer no fim do capítulo. A festa continua com todos sorrindo e realmente, todos estão sorrindo. Junto ao seu amado pai, depois de superar obstáculos que pareciam intransponíveis, Bonnie sorri enquanto vê o horizonte no colo de Kuma, nos braços daquele que nunca a quis largar. O sorriso dela, o sorriso dele. Mesmo em meio a tanta tristeza, mergulhados numa vida de dor e sofrimento, uma força dentro deles permaneceu viva com esperança de que esse momento, livres para sorrir, um dia iria chegar. É lindo demais ver como a fé deles foi a bússola que os guiou e os navegou até esse instante da mais pura felicidade. Com a consciência completamente apagada, com seu ego destruído de seu corpo, Bartolomeu Kuma sorri com a presença de sua filha. Como disse Lilith no início de Egghead, o instinto primordial, a vontade dos seres vivos é algo incontrolável. Além do Kuma ser um bucaneiro e ter algo muito especial em seu corpo, uma coisa é certa: nada pode impedir o poder do amor. O Vegapunk mencionou esse poder. O Sanji também bradou, e esse é o sentimento mais poderoso que alguém pode sentir, e ele permite Kuma sorrir. E esse sorriso ainda vai aumentar. Eu não acho que precise, porque esse momento por si só já vale muito mais que ouro. Mas eu acredito que de alguma maneira, talvez seja através da ciência da Lilith ou da própria presença da Bonnie, vai haver um resgate da personalidade do Kuma.
Eu amo demais a ideia da Bonnie entrar no bando dos Chapéus de Palha, vocês sabem disso. Mas se o Kuma recuperar a consciência, cara, eu só quero que eles dois vivam felizes em qualquer canto do planeta, sem se preocupar com piratas, sem se preocupar com o governo mundial, revolucionários, só mantendo a fé que o Deus do Sol vai trazer a mudança que esse mundo precisa. Mas eles dois, cara, merecem paz, felicidade, tranquilidade. Quero muito que eles fiquem juntos ali, cara, e possam se aproveitar como sempre quiseram, mas nunca puderam. Um detalhe muito legal que eu vou pegar do fim do capítulo, onde vai ter muita coisa maneira pra comentar e já vou analisar agora, é o nome do navio dos piratas guerreiros gigantes, o Grande Eirik. Isso é claramente uma alusão ao lendário explorador nórdico chamado Eirik, também conhecido como Erik o Vermelho ou Erik o Ruivo. Alcunha essa devido à cor de seus cabelos. Essa é uma figura histórica que muito provavelmente inspirou a criação de Shanks, então esse nome para o navio é perfeito, porque além de fazer a menção à aliança entre os piratas do Ruivo e os piratas gigantes, também carrega o nome de um renomado explorador. E não é exatamente isso que muitos piratas nesse universo são, aventureiros que buscam descobrir diversas terras, se deparar com novas regiões, explorar o novo. Inclusive, o filho do Eirik, o Ruivo, é uma das minhas figuras favoritas da história nórdica. O inigualável Thorfinn. Não, calma, isso é Vinland Saga. O inigualável Leif Erikson. Isso também. Ah, os dois estão em Vinland Saga, mas são figuras reais. Beleza. O primeiro europeu a pisar no continente americano aproximadamente meio milênio antes do Cristóvão Colombo. Chapéus de Palha é a cultura Vinland Saga também, assim como One Piece. Acompanhe essas 3 mídias aí que você vai ser cada dia mais feliz. Ah, e o Brook voltou com a sua char guitarra absurda, maravilhosa, só alegria é festa, mas enquanto alguns celebram, outros passam por provações insuperáveis. Há mais de um mês, na Ilha Garter, no Novo Mundo, um incidente aconteceu. Bartolomeu, o canibal, queimou a bandeira de Shanks hasteada na cidade e manchou a honra do imperador. Essa breve história é contada do capítulo 869 até o 875. A gente tem até um vídeo no canal sobre os contos da autoproclamada Grande Frota dos Chapéus de Palha, então dá uma conferida lá. E agora, nos dias atuais, chegou a hora de colher a consequência de seus atos. Eu queria muito ter visto uma breve luta do Shanks contra o Bartolomeu, só pra gente ver a resistência da Bari Bari no Mi contra alguém do nível do Ruivo, até o ponto que o Shanks tivesse que usar o seu Haki do Rei intangível pra atravessar a barreira do Bartolomeu e derrotá-lo dessa maneira. Mas ficou em off-screen e em defesa do Oda, o mais importante ali tá sendo dito e mostrado de forma épica. Eu vi muita gente comentando que essa atitude do Shanks foi meio ratatá demais. Esse papo aí de testar a fidelidade dele com um veneno não é meio cruel e sádico? Não dava pra ter poupado o Bartolomeu sabendo da conexão dele com o Luffy? Então, não dava. O narrador deixa claro que não dava ao falar que o Bartolomeu manchou a honra do Shanks, e o primeiro discurso de Yonkou também prova isso. A bandeira do Ruivo é um símbolo de proteção para milhares, quiçá milhões de pessoas ao redor do Novo Mundo. Essa Jolly Roger é o sinônimo de segurança e paz para muita gente. Muita gente que o Yonkou se importa. A partir do momento que alguém instaura o caos em um de seus territórios, ele precisa agir para restaurar o sentimento de calmaria e tranquilidade. É um recado para todo mundo que se apoia nele como uma figura heróica e também para qualquer invasor que pensa em invadir algum de seus territórios protegidos. O que o Shanks fez nada mais foi do que preservar a confiança daqueles que acreditam nele e afastar futuras ameaças aos seus territórios ao se mostrar uma figura de total autoridade dentro deles. Faltou cautela e prudência para o Bartolomeu, e a verdade é que essa atitude tão demonstrativa de carinho pro Luffy, né, de olha só, vou tirar essa bandeira desse Yonkou, colocar a sua aqui, espalhar esses adesivos, cara, é uma espécie de gatilho para a guerra entre os dois Yonkou, porque se você ainda não percebeu, ela já começou. O Bartolomeu, representando os Chapéus de Palha, queimou a bandeira do Shanks e a substituiu pela de seu capitão. A resposta foi o que vimos nesse capítulo. A primeira batalha entre Shanks e Luffy já aconteceu. Agora é esperar a resposta do Chapéu de Palha a essa reação do Ruivo. Ele não vai fazer nada? Senão, como é que vai ficar a confiança e a moral da Grande Frota com relação ao seu capitão?
Luffy vai perder esses aliados? Eles vão tentar agir por conta própria? Eu não acho que os dois precisam se odiar nem nada, né? Eles sabem como é a vida na pirataria e reconhecem que cada ação tem uma consequência. Mas como eu disse, assim como o Ruivo é a representação de segurança para muitos, o Luffy hoje, mesmo sem querer, também é e acaba tendo responsabilidade com sua frota no que eles fazem em seu nome. Então, se os piratas do Ruivo destroem um bando inteiro hasteando a bandeira 2 chapéus de palha, o Luffy precisa dar uma resposta. Ou não, né? Porque como Bartolomeu disse, o Luffy nunca pediu pra ninguém se tornar seu subordinado. Eles são literalmente a autoproclamada. Eles se proclamaram a grande frota 2 chapéus de palha. Então é meio complicado também, vamos olhar pela perspectiva do Luffy. É complicado ele assumir a responsabilidade por atos de terceiros, sendo que eles não têm exatamente permissão de agir sob a sua bandeira. É delicado. As desculpas de Bartolomeu obviamente não são o suficiente para abrandar a situação, levando em conta tudo que eu mencionei. E olha como Oda é inteligente. Aqui ele coloca um painel com a população de Garter esperando o julgamento dado pelo Shanks, com expectativa de que ele faça algo que lhes traga novamente a sensação de segurança. A própria expressão do Ruivo denota que ele precisa tomar uma decisão e assim a pressão daqueles que esperam algo vindo dele. E foi aí que eu tomei um susto porque o Hongo aparece oferecendo um veneno pro Bartolomeu entregar ao Luffy dentro de um mês para ele morrer com dor intensa, sangramento no corpo inteiro e de Twitter. E aí o homem brilha. Sem pestanejar, sem pensar duas vezes, Bartolomeu toma o veneno das mãos de Hongo com a boca e bebe tudo em um único gole. Ao ser questionado sobre sua possível morte ao consumir o líquido, Barto-senpai simplesmente responde que essa é a melhor escolha. E sob os olhares pesados do Ruivo e seu imediato, Bartolomeu brada em lágrimas a verdade que explode em seu coração. Luffy-senpai nunca nos pediu para dividir o saque ou levar a sua bandeira. Eu não vou envolvê-lo na minha bagunça. O tempo dele é muito valioso para gastar com alguém como eu. Eu fico tranquilo sendo só mais um que foi morto por tentar se meter contra um imperador. Absurdo, cara. Espetacular. Que momentaço do Bartolomeu, cara. Provando uma lealdade ímpar. Um verdadeiro Mugiwara com fidelidade ao seu voto. Sua promessa como subordinado tá tudo ali, cara. Muito presente, muito forte. Eu sempre falo e vou repetir. Ele é a nossa representação dentro do universo de One Piece. O fã apaixonado, o admirador mais devoto ao Luffy. Cara, muito, muito, muito legal. E a próxima página vem com um mix de sentimentos. Shanks tá com um olhar meio caído, piedoso, de saco cheio desse discurso. Achei um pouco difícil interpretar essa expressão e quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Barto grita que queria muito ver o Luffy se tornar o rei dos piratas em um momento que eu tava meio emocionado até e um pouco confuso com a atitude do Shanks, mas sabendo que ele jamais assassinaria o Luffy dessa maneira, né, nesse truque sujo, o canibal se despede de seus nakamas e faz uma cara que... Bom, eu acho que eu fiz uma igualzinha na hora que eu vi ele fazendo e na sequência eu me escangalhei de rir. O Yonkou deixou o Bartolomeu fugir. A gente descobre que nem era veneno, que a questão de matar o Luffy era só um blefe, né, só um teste, e o capitão do Barto Clube até comenta como Shanks, mano, é suave, é tranquilo. Até literalmente a segunda página. Eu achei essa mistura de sensações, nessa confusão e desconfiança colocada de uma forma muito bem feita pelo Oda. As atitudes do Shanks parecem uma montanha russa. A gente sabe que o Bartolomeu fez foi grave e ele precisa pagar. É oferecido então um veneno mortal e ele aceita a morte, mas depois ele é libertado numa boa. E aí por fim... Shanks está muito feliz por Luffy ter encontrado pessoas tão fiéis para ficarem ao seu lado. Mas uma violação é uma violação. Com um único tiro, Yasop destrói completamente o Going Luffy-senpai. Nos mares próximos à costa da Ilha Garter, a tripulação pirata e o navio de Bartolomeu afundam no mar. O destino deles é desconhecido. E é realmente muito simbólico o ataque de um tripulante do Shanks destruir a figura de proa de um navio que é o rosto do Luffy, como se arrancasse a cabeça de um pescoço. A guerra já começou,
O One Piece é um objetivo que eles têm em comum, e como eu disse, os dois não precisam se odiar, mas é uma batalha inevitável, não só deles, é uma guerra entre todos que buscam o maior tesouro desse planeta, que promete mudar esse mundo para sempre. Então Shanks tá numa guerra com o Luffy, Luffy tá numa guerra com o Buggy, Buggy tá numa guerra com o Tite e o Tite tá numa guerra com o Shanks. Os quatro estão ali no meio de uma guerra que também envolve revolucionários, governo mundial, marinha e muito mais. E assim, né, bizarro esse modus operandi do Shanks. Qual foi exatamente a necessidade de libertar o Bartolomeu para depois destruir ele no meio do mar? Parece que é do feitio do personagem obliterar tripulações piratas e fazer com que seus navios mergulhem nas profundezas do oceano, finalizando assim suas carreiras como piratas e a vida como ser humano. O Shanks deixou muito claro na luta contra o Kid o que ele faz com pessoas que ameaçam os seus protegidos. Com o Bartolomeu não foi diferente. Mas eu não acredito que ele esteja morto, porque senão o Oda não colocaria ali que o status dele é desconhecido, e ele ainda precisa performar algo, né, no grande incidente de proporções históricas que agora mais do que nunca fica claro que vai envolver o Shanks. É isso, é a pirataria, é a mensagem que precisa ser dada. Eu só não entendi, tá, de verdade, a necessidade de dar a esperança de sobrevivência pro Bartolomeu e depois vapo, mano. É meio suspeito, né, meio... Vou passar um pano aqui, né, pra mim o que ele fez? Shanks, nosso herói, nosso querido herói, virou e falou, cara, se eu tiver que lidar com ele aqui no meio da cidade, eu vou ter que matar ele agora, mano, na lata pra todo mundo ver. Então eu vou deixar ele escapar e aí vou estourar o navio, porque lá no navio, se afundar, ele tem mais chance de sobrevivência do que eu ser obrigado a matar ele aqui agora. Esse é o plano que eu tô passando pro Shanks, eu não sei se faz sentido, mas é isso. Pior que até faz, e isso implicaria numa probabilidade ainda maior do Kid estar vivo. Mas vamos ficar por aqui. Então, agora uma parada séria e importante. Eu já não perdoo o Yasopp por ter abandonado o Sop e ter feito o que fez da maneira que foi. Mas agora é impossível esse canalha ser desculpado depois de destruir o maravilhoso, perfeito, esbelto, belo Going Luffy Senpai. E eu lembro de gente, com razão até, reclamando do Vanalgor explodindo os biscoitos do Cracker que nem o Luffy na quarta marcha foi capaz de destruir. Mas agora... o Yasopp se mostra num nível completamente diferente. Seu maníaco! Você a incendiou! Maldito! Com tudo isso dito, tá, o Bartolomeu foi um absurdo, vai voltar, brilhou demais e essa estrela não se apaga no fundo desse oceano. Temos então uma breve passagem por Hatinosso, onde Marshal the Teeth chega após sua batalha contra Trafalgar Deepwater Law. O Yonkou tá furioso com o Pizarro por ter deixado o Kobe escapar. E assim, ele tem muita razão, né? O cara tem a Shima Shima no Mi que o transforma literalmente na ilha inteira, tendo controle total do território e mesmo assim foi incompetente ao ponto de deixar o jovem marinheiro fugir. Principalmente agora que, como bem diz o Barba Negra, o mundo sabe da existência dos Poneglyphs. Os imperadores vão começar a se movimentar, né? E a corrida pelo One Piece, meu irmão, vai fazer tudo ser jogado em caos. O legal dessa interação é que, para desespero do Tite, o Pizarro confirma que o Kobe seguiu sua promessa perona e libertou o Moria. E assim, ele tinha os piratas Rocks no seu exército de zumbis, tem uma fruta super poderosa que poderia ser reaproveitada para outro tripulante, é forte por si só, então realmente perder o Kobe e o Moria numa tacada só foi, cara, um baque. Principalmente para quem tem todos os seus planos traçados na régua, como o Tite. Só que mesmo assim a moral dele está subindo, né? Seus companheiros clamam pelo One Piece, eles sabem que Marshal the Teeth será o homem que vai se tornar o rei dos piratas. E a troca acabou sendo equivalente. Na verdade, acabou pesando mais ainda para a balança favorável ao Barba Negra. Perderam Kobe e Moria, mas conseguiram o Garp, que aparece vivo, todo acorrentado assim como o Ace lá em Impel Down. Lembra da bilola dele escrito Lives? Pois é, ele vive. E sinceramente eu nunca entendi muito quem achou que ele estava morto. Agora, o Barba Negra tem uma moeda de troca muito, mas muito maior que o próprio Kobe. Temos então o mérito dado ao Kuzan, que deixa claro que ele só conseguiu derrotar o Garp por ser um trabalho em equipe, ou seja, um ex-almirante que é só um pouquinho mais fraco que o Sakazuki, precisou de grande ajuda de gente muito poderosa para derrotar o Garp idoso. Então, se não fosse pelo Sengoku, bom, vocês já sabem, né?
A página final desse combate entre os piratas do Barba Negra e o Garp já denotava que foi um trabalho em equipe. Então acredito que essa congratulação do Teach ao Kuzan também tem um quê de... Esse foi o momento que você mostrou maior fidelidade à nossa tripulação. Por isso, por contribuir e ser a principal figura para a captura do Garp, mostrando que você é sim um de nós, eu te parabenizo. O Kuzan até contribui com essa ideia, né, de que ele é um deles ao dizer que foi para matar o Garp, mas o velhote acabou sobrevivendo. E sinceramente, esse papinho comigo não cola muito não, tá? Se fosse pra matar, com certeza matava. Meu irmão, o cara tá lá acorrentado, é só chegar ali e finalizou. Parece mais uma frase pra se aproximar do Barba Negra, né? Falar a mesma língua que eles, o mesmo discurso desses piratas, enquanto ainda há uma intenção nebulosa por trás de suas ações. É aquilo, eu não consigo tirar da cabeça a semelhança desse painel com o do Sakazuki na Guerra de Marineford. Ambos, supostamente, fazendo oposição aos seus inimigos, indicando uma possível traição do Kuzan no final da série. Suas lágrimas de gelo mostradas na sequência, acompanhadas do poderoso discurso de Garp alegando que todos vocês são o futuro da marinha, me faz acreditar que ele vai trocar de lado e ele também faz parte desse vocês mencionado pelo herói da marinha. Kuzan voltará a ser um marinheiro. É até engraçado, né? Tivemos uma super prova de fidelidade com o Bartolomeu nesse capítulo e uma suposta prova de fidelidade com o Kuzan, onde a gente consegue levantar esse questionamento. Será que quem é leal ao Luffy se mantém, mas quem jura seguir o Barba Negra não tem essa mesma convicção? Vale sempre lembrar do comentário do Mihawk durante a Guerra de Marineford. O maior poder dos mares é a capacidade de colocar várias pessoas ao seu lado. E o Luffy com certeza tem isso. Seguimos então com a Purin na mão, mas a importância do momento está em Laphté. Eu sei que aqui algumas traduções vão se embananar porque tem um detalhe bem pequeno em japonês que pode mudar seu significado, mas o Laphté se encontra no quartel-general de transporte marítimo do Umi, que para quem não se lembra é um dos imperadores do submundo conhecido como o Corrente do Oceano Profundo, o magnata da navegação. Ele simplesmente sumiu depois do castelo de Whole Cake cair e não aparece desde o capítulo 872. Eu já comentei isso aqui algumas vezes no canal, mas esse cara é suspeito. O mais importante aqui é o seguinte: o Laphté está observando a movimentação nas redondezas de Marejoa devido ao plano dos revolucionários de fazer os Tenryubitos passarem fome, e parece que, como tudo nesse mundo, o Barba Negra encontrou uma oportunidade para brilhar. Mas o que seriam essas preparações que ele pede para o Laphté fazer? É para o Laphté ficar pronto para quê? Na minha opinião, sabendo que o Teach almeja se tornar o rei do mundo e quer subir nos patamares sociais de todos os cantos possíveis, se tornando primeiramente um rei legítimo e depois sabe-se lá o que mais, eu sinto que ele planeja levar comida aos Tenryubitos em seu nome, aumentando assustadoramente sua moral dentro de Marejoa. Lembram que o Laphté já invadiu a Terra Sagrada uma vez e também tem asas? Pois é, talvez a preparação que ele tem que fazer tenha algo a ver com isso. Ao concluir essa missão de salvar a vida de todos os Tenryubitos, o Barba Negra teria tudo para ser aceito como um rei legítimo. É difícil pensar nos dragões celestiais sendo gratos, né? Falando, pô, brigadão, mano, tu salvou a gente, senta aqui no trono, tá tudo certo. Não é exatamente isso, tá? Mas o Teach poderia trocar alimentos por esse título, fazendo dos Tenryubitos reféns da sua vontade. Ele pode dar comida pra eles, mano, é fácil, só pegar ali, Laphté subiu e tal, entregou, beleza. Só que isso só vai acontecer se ele quiser e se trouxer alguma vantagem pra si. Agora o Headcanon é um maluco, hein? Vamos lá. Laphté vai revelar sua fruta nessa missão e vai chegar em Marejoa como um verdadeiro anjo, trazendo alimentos para os necessitados. Os Tenryubitos reconhecerão aquilo como uma dádiva dos deuses. Mas a divindade por trás desse acontecimento tem nome, e Laphté fará questão de falar para eles. Marshal D. Teach. Viajei, cara... Viajei, mas viajei acho que suave, né? Acho que suave. E gostei também. E agora, né, enquanto o Karibo se aproxima de Hachinosu para revelar os maiores segredos do mundo pro Barba Negra, partimos para a conclusão do capítulo. Em outro canto do final do Novo Mundo, nos reunimos novamente aos guerreiros piratas gigantes e a tripulação do Chapéu de Palha 2 dias após o incidente de Egghead. O Thousand Sunny sumiu com os 6 primeiros membros do bando, e isso é muito curioso porque são exatamente os Mugiwaras que vão participar da próxima temporada do live action de One Piece e que fizeram o X no pulso em promessa a Vivi. Mas não é só isso.
por se tratar exatamente dos primeiros Chapéus de Palha, isso me faz pensar que Oda já estava planejando esse plot que vamos entrar agora há muitos e muitos anos. E vocês vão entender como Little Garden e Thriller Bark estão relacionados a esse momento, mas antes, destaque para isso aqui, ó. Boninha fofurinha do ladinho do Jinbe, coisa linda demais. E a Robin, bom, falando dessa atrocidade aí, né, meu bom Deus. Mas tá, como é que eles sumiram? Eu acho que eles podem ter passado do grau na bebida, né, deram uma alucinada ali e acabaram fazendo outro percurso, mano, se soltando no navio do gigante, porque a Nami tava cheia de absinto nos cortos e achou que deveria fazer uma atitude X ou Y na navegação, e aí mudou o rumo de tudo, foi uma loucura total. Mas a outra possibilidade é mais interessante. Pode ser que tenha sido obra de outro personagem que, assim como Luffy, se mantém nas sombras e se encontra no final do Novo Mundo. Hinokizu, o Homem da Cicatriz de Queimadura. O pouco que sabemos dele é que esse homem navega nos confins da Grand Line com um navio negro e é capaz de engolir qualquer embarcação que chegue perto da sua com um gigantesco redemoinho. O sumiço do Sunny poderia ser muito bem explicado com um turbilhão desse sendo criado bem embaixo do navio. Como o barco de Elbaf é trocentas vezes maior que o dos Chapéus de Palha, seria muito tranquilo engolir o tal Zensani sem ter que puxar o outro para o fundo do mar. O legal da gente comentar sobre essa figura misteriosa é que lá no capítulo 1 de One Piece a gente tem esse gigantesco redemoinho biruta no meio do East Blue. Será que Oda vai fazer um retcon histórico aí para conectar os dois elementos? Ou tipo, era só um redemoinho que pegou o Luffy e tá tudo certo? Eu acho bem ok, pra ser sincero. Olha, conhecendo o homem, né, tendo contato direto com ele no WhatsApp, eu posso confirmar uma coisa, eu não tenho uma resposta pra isso. Nossa querida Nami-san, com seu traje de Elbaf, aparentemente, acorda num quarto misterioso e muito peculiar, que eu acredito que tenha ficado claro pra todo mundo que se inspira em Lego. Só ver os detalhes aí, né, dá pra ver uma peça de Lego bem clara, tudo meio que parece um Lego, né? E minha aposta é o seguinte: o local que a Nami se encontra agora é uma casa de brinquedo. A casa de brinquedo de um gigante. Será do Príncipe Luffy? A gente sabe muito pouco sobre o personagem, mas o pouco que a gente sabe já é o suficiente para saber que ele era apaixonado pela Lola, a grande amiga que a Nami fez durante os eventos em Thriller Bark. Será que tal como a Big Mom, que conseguia todas as informações de todos os cantos do mundo, o Príncipe de Elbaf também tem uma poderosa rede de informações? Será que de alguma maneira ele ficou sabendo da amizade construída entre a Nami e a Lola e por isso sequestrou a navegadora? Ou será que ele tá procurando outra bela dama, tal como a Lola, para se tornar a mais nova princesa, quiçá rainha do seu reino? Pra mim faz sentido que o Luffy esteja atrás de outra esposa para substituir o lugar da Lola depois que ele teve seu coração partido pela filha da Big Mom. Então Nami, como pretendente à princesa e futura rainha de Elbaf, é uma possibilidade. Também vejo com bons olhos o Luffy estar sequestrando a Nami por saber da sua ligação com a Lola e dessa forma querer extrair algo dela em busca de recuperar o seu amor ou até mesmo se vingar. Só que vale notar isso aqui, tá? Por mais que pareça realmente Elbaf devido à roupa e à suposta casa de brinquedos gigante, será que isso é de fato a Ilha dos Gigantes? A galera lá no navio tava falando que eles ainda tinham que chegar na ilha, então como o Sunny alcançaria ela antes deles? Parece que ainda tinha um percursinho aí pra correr, e pode ser que o arco de Elbaf que a gente espera há tanto tempo tenha que esperar ainda um pouquinho mais por essa pequena desviada no percurso. Agora, o detalhe sobre o Lego que eu acho bacana comentar é o seguinte: Lego é um produto dinamarquês, e a Dinamarca é um país nórdico, escandinavo, o que me faz começar a achar que o Oda vai começar a brincar com lendas milenares da mitologia desses países, mescladas com elementos mais contemporâneos dessas sociedades. Eu realmente estou muito empolgado para isso. Simplesmente, mano, Lego com Odin, Loki, uma loucura muito incrível. E eu também estou muito feliz porque eu morei na Suécia há quase 3 anos, mergulhei muito na cultura do país, tanto no seu presente quanto no seu passado. E de verdade, me sinto cheio de bagagem para aproveitar muito o Elbaf ao máximo e principalmente trazer isso para todos vocês, extraindo, cara, tudo que der para extrair desses capítulos. E também para fechar essa parte relacionada ao Lego, né, é muito legal a gente notar que no capítulo 622 o Oda lançou uma capa colorida com Lego. Então ele já tinha vontade de desenhar isso há bastante tempo e agora, ó, vai mandar ver.
Então eu tô muito empolgado, tá? Esse arco vai ser insano. Consigo imaginar até o Oda mesclando as histórias do Hans Christian Andersen na narrativa de Elbaf de uma maneira, cara, natural, né? Seja do Patinho Feio, a Pequena Sereia, Soldadinho de Chumbo, a Rainha da Neve, a Caixa de Fósforos. O que o Oda vai fazer em Elbaf, meu irmão, mesclando tudo, é mitologia, é história que a gente gosta, vai ser uma loucura total, vai ser brincadeira, cara. E aí, nesse pensamento sobre os contos do Hans Christian Andersen, me surge o que talvez tenha sido a ideia que eu mais gostei de pensar durante todo esse capítulo. Se o dono dessa suposta casa de brinquedos que a Nami tá for um gigante criança, vai ser o Vic the Viking, que nas próprias palavras do Oda, foi a história que o fez começar a gostar de piratas. Além disso, o Oimo e o Kashi são respectivamente inspirados nos personagens dessa obra, Snorri e Chiuri. Então faz muito sentido que o Oda use essa história que inspirou a criação de One Piece como uma gigantesca referência para o arco de Elbaf, trazendo diversos personagens relacionados a Vic the Viking, e obviamente ao seu protagonista. Eu acho que até a Pip Meia Longa, né, cuja alcunha é a garota mais forte do mundo, algo que poderia muito bem ser utilizado, é uma possível referência que Oda vai usar na criação de algum personagem nesse arco, visto que o próprio Hayao Miyazaki dos estúdios Ghibli, referência absurda do cinema japonês, chegou a propor um esboço do filme dessa personagem, mas acabou nunca sendo finalizado. Vic the Viking, Pip Meia Longa ou até mesmo o próprio Loki. Meu irmão, Elbaf promete ser uma ilha cheia de referência, mitologia e mistérios. Fiquei empolgado pra caramba nesse início e tô sentindo uma projeção fantástica pra esse arco. Só que isso aí é normal, né? E pra finalizar, eu acho que quem tá chamando a Nami é um dos Mugiwaras mesmo, tá? Eles vão aparecer no próximo capítulo com as roupas de Elbaf e valeu, tudo certo, tranquilo. Mas sabe o que tá te chamando nesse exato momento? Mano, você clicar nesse primeiro link da descrição, cara. De verdade, vota na gente no Prêmio Best. Essa é uma votação muito mais curta que a do ano passado, então, cara, só vota, não vai ter todo o vídeo aqui durante 3 meses. Não, não, não. É mais curto, mais relaxado, beleza? Então vota aí, é só um voto, não precisa ser diariamente, mas faz muita diferença, tá bom? Então vota aí, te agradeço demais por me acompanhar até aqui. Esse foi o review do capítulo 1126 de One Piece e eu espero que ele tenha contribuído para sua leitura. Se contribuiu, cara, deixem uma mensagem escrito: a Casa da Barbie é show, mano. Mete aí, a Casa da Barbie é show e tamo junto. Aquele like, muito obrigado mais uma vez. E é isso, galera, a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Meu irmão, é isso, Elbaf começando, tô muito empolgado. É isso, galera, valeu!